Bom, pessoal, boa tarde, tá? Iremos dar início à disciplina de saúde coletiva, tá ok? E hoje nós iremos ver modelo assistencial de saúde, aonde iremos abordar um pouco de SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tá? Irei falar também das redes públicas que aderem ao SUS, como o PSF, a ESF, né? O NASF, as estruturas de apoio de programas que pertencem ao SUS, correto? Então vamos lá. SUS, Sistema Único de Saúde, né? Sistema formado por várias instituições dos 3 níveis do governo, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Único, tem a mesma doutrina, a mesma filosofia de atuação e organizado de acordo com a mesma sistemática. Saúde é responsabilidade de todo o governo e sociedade, assegurado pelo conjunto de instituições e políticas públicas da sociedade. Ainda falando sobre o SUS, né? O princípio fundamental que articula o conjunto de leis e normas que constitui a base jurídica da política de saúde e do processo de organização do SUS no Brasil. Hoje está explicitado no artigo 196 da Constituição Federal de 88, que afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais, econômicas que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos e ao acesso igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, desde a Constituição de 88, né, do artigo 196, diz que a saúde é um direito de todos, tá? Então, a saúde que é gratuita, tem que ser o quê? Gratuita, igualitária para todos, independente de raça, independente de cor, de condições financeiras, tá? Então, ela é igualitária e dependente da classe social e econômica, foi bem claro, tá? Muita gente critica porque a pessoa tem condição e está pegando o SUS, está tirando direito da pessoa. Não, ele não está tirando direito da pessoa. O SUS, ele é para todos. O rico, né, ou classe média, ou aquela pessoa que tem condição, ele só não pode subornar, né, pessoas que estão na frente do SUS para colocar ele na frente, né, ou ter conhecimento com apadrinhados, políticos, para poder facilitar a vida para ele. Aí sim ele está fazendo o quê? Passando na frente dos demais que precisa. Mas é um direito de todos, tá? Que visa a redução de risco de doenças e outros agravos, tá? Então ela trabalha desde a parte da promoção, que é a hora que ele vai, que ela interage na parte da promoção à educação, aonde fala os incentivos. Olha, pessoal, tá na época da dengue, cuidado, evitar água parada. Isso é saúde. O governo está incentivando você a ter cuidado para você não vir se contaminar, tá? Usa ainda propaganda de televisão, usa jornais, usa folders, né? Ainda falando sobre o carnaval, por exemplo, pessoal, cuidado com DST, vamos prevenir, tá? Usa camisinha, preservativo, isso é promoção. A proteção já é a parte, já que eu posso dizer, prática, tá? A promoção seria a parte teórica. A proteção seria quando você precisa de um preservativo, a instituição lhe propôs isso, né? Por exemplo, se precisa de um anticoncepcional, o SUS dá preservativo, o SUS dá, correto? Se você precisa, por exemplo, de um método conceptivo severo, como o DIU, o SUS também providencia para vocês. Se teu filho é intolerante à lactose, também ele te protege dando o leite específico para teu filho. Então, a parte de proteção é essa, tá? É te proteger, tá? E a recuperação seria o tratamento, quando você precisa de se recuperar porque você tem a DST ou porque aconteceu um acidente e você precisa se recuperar. A recuperação vem desde um tratamento paliativo ou um tratamento curativo ou até mesmo uma reabilitação. Quais são as atribuições do SUS? O SUS tem
execução de ações, né? Desde, por exemplo, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, né? Vigilância nutricional, formulação de equipamentos imunobiológicos, tudo isso é atribuição do SUS. Então, o SUS ele atinge todas as áreas, desde a parte da vigilância sanitária, né? A vigilância epidemiológica, quando há um surto, alguma epidemia, né? Vigilância sanitária, ela atinge todas as esferas, desde a parte de fiscalização, né? Assistência terapêutica integral, ou seja, terapêutica e tratamento, tá? Inclusive com farmacocinética, ou seja, com ações de farmacologia, aplicando o que? Medicamento para esse paciente, tá? Então, tem medicamentos que são gratuitos pela rede pública do SUS. A vigilância nutricional, tem um nutricionista para poder avaliar, né, o índice de massa corporal do paciente, ver se o paciente está desnutrido, está nutrido, baixo peso. Tem a formulação de equipamentos, que fornece, né, equipamentos para poder dar melhor qualidade de vida para o paciente. E também ele providencia imunobiológicos, que são soros e vacinas, para aplicar no paciente, para prevenir, né, possíveis doenças futuras. Aqui mostrando aqui a unidade de saúde da família. Aí podemos ter o que? Acesso ao hospital regional, farmácia de alto custo. Então, ali que você vai ter medicamentos que alto custo, por exemplo, que você tem direito. Então, por isso tem ali farmácia de alto custo, seja assim, medicamentos que são caros e o governo libera para você, tá? Sistema de informação, né? Farmácia básica, como os medicamentos para hipertensão, como captopril, né? Como medicamentos para, por exemplo, diabetes, como metformina, glibenclamida, que são medicamentos, né, liberados pela rede pública. E o hospital de referência, então tudo isso, a unidade de saúde da família, o SUS ele tem essa preocupação de qualificar o paciente cada vez melhor. Se tua cidade não tem um tratamento específico, ele vai te encaminhar para uma cidade que tenha. Entendeu? Se aquela cidade não tem, você vai ser encaminhado para uma cidade maior. Suponhamos que você é do interior, Bom Jesus, São Domingos, algo do tipo, Tupiranga, você é Marabá. Marabá você é transferido para Belém, tá? E assim sucessivamente. O SUS, né, que é definido como único na Constituição e é um conjunto de elementos doutrinários e de organização do Sistema Único de Saúde. Os princípios da universalização, da equidade e da integralidade, da descentralização e da participação popular. O Sistema Único de Saúde pode, então, ser entendido a partir da seguinte imagem: o núcleo comum, ou seja, um único, que concentra os princípios doutrinários e uma forma de organização, operacionalização, os princípios organizativos. A construção do SUS norteia-se baseado nos seus preceitos constitucionais, pela seguinte doutrina, aonde está a universalidade, é uma das principais. Então, o que tem a ver esse um dos princípios do SUS, né, que é a universalidade? A universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, tá? A todo qualquer cidadão. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, quando eu falo dever do Estado, não é do Estado do Pará, e sim do Estado federativo, tá? Do governo federal. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público e de saúde, independente do sexo, da raça, da renda, da ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Saúde é um direito de cidadania, o dever do governo municipal, estadual e federal. Então, essa universalidade, né, o nome já diz, universalidade, para todos. Então, todo mundo tem direito, desde do exame de sangue mais simples a um exame de imagem, como a ressonância magnética ou do mais caro,
Tá? Podemos ter dificuldade para chegar a realizar os exames, pois a demanda é muito grande, tá? E há sempre desvio de verba, isso é inevitável, né? Se não fosse o desvio demasiado, né, que os políticos fazem, o SUS funcionaria excelentemente. Mas tem estados, municípios que são bem rígidos, né, que funciona perfeitamente. Tá? Infelizmente, nossa região do Pará é mais carente nessa área de fiscalização e de atuação do SUS com severidade. Tá? Suponhamos, vou dar um exemplo para vocês, o Hospital Regional de Marabá, ele atende 22 municípios. Então, esses municípios, todos vizinhos, são atendidos por ele. Olha a capacidade desse município, esses 22 municípios, né? Olha a população que vem a estender esses 22 municípios. Vai dar uma população de quase, né, 2 milhões de habitantes, porque só Marabá tem 350 mil. Então, pode chegar a esse número maior. Então, o que acontece? Aí, cada cidade tem uma cota para seus exames. Tá? Suponhamos, o exame de ressonância magnética, só tem uma máquina para poder fazer no regional, para fazer esse exame. Tá? E essa máquina atende o quê? Os 22 municípios. Os médicos pedem ressonância. Então, se um município igual Bom Jesus, por exemplo, tem 4 PSF, imagina esses médicos pedir, cada médico desse pedir 10 ressonância magnética por dia. E se é liberado apenas 5 por mês. Por isso que vai ficando cada vez, né, o médico passa uma ressonância hoje e fica 1 ano para poder fazer às vezes, porque a demanda é muito grande e tem pouca máquina para poder fazer o exame, certo? Então, mas tem lugares que funciona bacana, que não há desvio, tá? O SUS ele é perfeito no papel, porém ele falta entrar em prática. Tá? Recursos tem, o governo federal manda, o negócio que é desviado mesmo, tá bom? Mas isso é universalidade, tá? É um direito de todos, tá? Desde o exame de sangue a cirurgias severas, cirurgias, né, de grande porte. Equidade. A equidade, o objetivo da equidade é diminuir a desigualdade, mas isso não significa que a equidade seja sinônimo da igualdade. Vai todos terem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e por isso tem necessidade diferente. Olha a questão, universalidade para todo mundo, equidade ela já vem um pouco mais restrita ainda. Tá, a universalidade, ou seja, para todo mundo, correto. Só que nem todo mundo tem as mesmas condições, entendeu? Por exemplo, todo mundo tem as mesmas características, tem as mesmas necessidades, porém, tem pessoas que são limitadas, que não têm condições de ir até o hospital. Um cadeirante, por exemplo. Então, eu me comparando com um cadeirante, a universalidade é para mim e para ele. Porém, e a equidade? Eu posso pegar um coletivo, eu posso pegar um táxi e rapidamente. O cadeirante, ele tem mais dificuldade para chegar até o hospital. Estou dando um exemplo para vocês entenderem o que é equidade. Então, para ser equidade, tem que ter o quê? Aquelas pessoas que têm limitações, eles precisam mais ainda de um apoio. Então, o que seria equidade? Se eu não posso ir até o hospital tem que vir até mim. Como assim, professor? Sim, quando fizeram a estratégia de saúde da família, conseguiram que alguns médicos, alguns postinhos de saúde, né? Falamos assim, que o profissional, o enfermeiro ou o médico, ele vai até a casa do paciente, entendeu? Para poder fazer aqui um diagnóstico, fazer uma consulta no paciente. Isso é equidade, tá? É a garantia de todas as pessoas em igualdade de condições, acesso a ações e serviços de diferentes níveis de complexidade do sistema. O que determinará, né, as ações será prioridade epidemiológica e não o favorecimento investido, mas onde a carência é maior. Sendo assim, todos terão as mesmas condições de acesso. Né? Mora o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite
do que o sistema pode oferecer para todos. Então a equidade, ela te dá mais uma brecha na universalidade, ou seja, é para todo mundo, é igual, porém tem as pessoas, né, que são limitadas, pessoas que têm problemas, pessoas que são especiais, que precisam de melhor ainda atendimento, tá? Então, o que seria uma equidade? Vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, vamos supor, tá tendo um show do lado da casa do meu vizinho e eu quero muito assistir esse show. Eu tenho 1,80 m, o muro ele é 1,60 m. Aí, tá entendendo, né? Então, eu tenho 1,80 m, o muro é 1,60 m. Porém, o meu amigo do lado, ele tem 1,5 m, 1,50 m. Então, for 10 centímetros para poder assistir. Bacana, como eu estou assistindo. Então, o que seria a equidade aí? Ou seja, o show está lá. Então, eu tenho altura, eu estou conseguindo ver. Não é para todo mundo, né? Universalidade. Então, e por que o outro, coitado, não está podendo ver? Então, não está atuando aí a equidade. A equidade entra onde? Aonde eu pegar um tijolo, ou pegar um tamborete, ou pegar um pedaço de madeira e colocar debaixo para ele poder subir e ter o mesmo acesso do que eu. Quando esse camarada, o meu amigo, estiver assistindo o show, tá? Do mesmo jeito que eu estou assistindo, aí será equidade. Tá? Ele fui lá, arrumei uma pedra para ele, arrumei um tijolo, ele subiu e agora nós dois estamos assistindo. Equidade é isso, ter todos ter mesmo acesso. Eu espero que tenha entendido esse outro exemplo aí. Integralidade. O serviço de saúde deve reconhecer na prática que se cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade, as ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde também não podem ser compartimentalizadas, assim como as unidades prestadoras de serviço, como seus diversos graus de complexidade, configuram um sistema capaz de prestar assistência integral. Ao mesmo tempo, o princípio da integridade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, como forma de assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenha a repercussão na saúde, na qualidade de vida e nos indivíduos. Então, integralidade, né, vem da palavra que você tem todos os direitos de assistência à saúde, desde a promoção, da proteção, da recuperação, da reabilitação, tudo isso, desde aqui, da baixa e alta complexidade. Diretrizes do SUS. Para organizar o SUS a partir dos princípios doutrinários, né, apresentados e considerando-se a ideia de seguridade social e relevância pública, existem algumas diretrizes que orientam o processo. Nós vimos agora, né, ainda há pouco, falando aí dos princípios do SUS. Agora ele tem algumas diretrizes, tá? Aonde engloba a regionalização e hierarquização, né? A resolubilidade e a descentralização. Isso são o quê? Diretrizes. Nós vimos princípios, agora iremos ver diretrizes. A regionalização e a hierarquização, os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, disposto em uma área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida, planejados a partir de critérios epidemiológicos, implica na capacidade dos serviços em oferecer uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como acesso a todo tipo de tecnologia disponível ou possibilitando alto grau de resolutividade, né, que seria a solução do problema. A rede de serviços organizada de forma hierarquizada, né, e regionalizada permite um conhecimento maior da situação
de saúde da população da área delimitada, favorecendo ações de atenção ambulatorial, hospitalar em todos os níveis de complexidade alta, média e baixa. Então, a palavra regionalização e hierarquia, né, que vem obedecendo desde seus princípios. Então, quando eu falo nesses dois, regionalização e hierarquização, quer dizer que as diretrizes, elas vêm devido ao quê? A demanda do paciente. Eu começo sempre com a baixa complexidade. O que seria um hospital de baixa complexidade? Seria a unidade básica de saúde, seria um postinho, seria uma estratégia de saúde da família, aonde você está sendo atendido ali na sua comunidade. O que seria um hospital de média complexidade? Seria o hospital municipal de Marabá, ou o hospital municipal da sua cidade. O que seria um hospital de alta complexidade? Seria o hospital regional de Marabá. Então, você vai dependendo da sua situação, vai aumentando o grau. Hierarquia de baixo para alto, tá? Regionalização. Então, é os critérios que vai identificar o qual que precisa nesse momento para a tua saúde, tá? Então, sempre possibilitando o quê? Alto grau da resolutividade, ou seja, sempre tentando solucionar o problema. Resolubilidade. A resolubilidade é a exigência de que quando o indivíduo busca atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o fim da sua competência, devendo referenciá-lo a outro nível de complexidade quando não for capaz de dar a devida assistência. Descentralização é entendida como a redistribuição de poder e responsabilidade quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, maior a possibilidade do acerto. Assim, ao município cabe a execução da maioria das ações da promoção das ações de saúde diretamente voltadas aos cidadãos, principalmente a responsabilidade política pela sua saúde. Isso significa dotar o município de condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer esta função. Para fazer valer o princípio da descentralização, existe uma concepção constitucional do mando único. Cada esfera do governo é autônoma, soberana em suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. Então, descentralização, né, é uma execução aí da modernizações da promoção da saúde, aonde descentraliza, fica melhor para atendimento, aonde você tem várias opções de atendimento, aonde fica melhor para poder ser atendido. Antigamente não tinha um postinho de saúde, era só o hospital, você tinha que ir ao hospital, tá? Direto ao hospital. Então, em 94 para cá, foram criados os postinhos para dar maior qualidade de vida ao paciente, conforto, e foram criados também os agentes comunitários de saúde para lhe ajudar, tá, a tomar decisões, checar as consultas, olhar uma vez na tua casa por mês para ver o que está precisando, de que especialista, está tudo ok. Então, a descentralização ela é entendida como uma redistribuição de poder e responsabilidade com as ações e serviços de saúde. Tá? Independente de qualquer esfera do governo, se tanto federal, estadual ou municipal, certo? Então, quando a verba vem para o governo federal, que pode ser repassada diretamente para o município ou para o estado, cada prefeito pode aderir de uma seguinte forma: ele pode administrar o dinheiro ou criar os programas também. Por exemplo, tem coisas em São Paulo que não tem aqui em Marabá. Por quê? Porque o prefeito, né, ou o governador optou por aquele modelo. Né? Ou seja, suponhamos, eu vou dar exemplo para vocês aqui que eu vi em Santa Catarina, em Porto Alegre, que aqui em Marabá não tem. Lá os profissionais de saúde,
né? Nos portinhos tem várias especialidades nos portinhos, não só o médico familiar, né, que é o clínico geral, tem também especialidades médicas nos portinhos, certo? Um ginecologista e pediatra. Aqui em Marabá você não vai encontrar isso. Você encontra ginecologista lá no Crismo, certo? Então, lá o governo, ou prefeitura, conseguiu fazer isso, entendeu? Descentralizar, melhorar, tá? Então, não é todo postinho que tem o quê? Dentistas, fisioterapeutas, tá entendendo? Então, descentralização é quando você consegue fazer algo que melhora ainda o desempenho da saúde no teu município. Gestão. Como acabamos de falar da centralização da gestão, isso vai de gerir, né? Desde o secretário de saúde, como também um diretor de um hospital, certo? Um diretor de um PSF. Eu sou formado em administração hospitalar, me formei há 2 anos atrás, tá? É uma área muito boa. Então, eu sei, entendo sobre gerir, sobre gestão hospitalar. Não tenho capacidade nem competência para levar uma empresa, porque um hospital não deixa de ser uma empresa, mas é totalmente diferente o cálculo financeiro de uma empresa para um hospital, tá? Então, um hospital, para gerir um hospital, é diferente de uma empresa. O hospital tem muito gasto, tá? Ainda mais se for público, tá? Então, exercer a gestão do SUS no âmbito estadual, promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção à saúde dos seus municípios. Assumir a gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes ao município que ainda não tomaram para si esta responsabilidade. Se eu fosse um gestor de um município, prefeito, um secretário de saúde, um ACS, um agente comunitário de saúde, na minha gestão, ele tinha que ser um técnico de enfermagem, tá? Eu faria diferente. Quando o ACS fosse na casa do seu João, do seu Pedro, Dona Maria, ele já fazia um check-up, um checklist naquele paciente, naquela família, colhendo todos os dados de saúde, fazendo ali todo o exame físico, tá? Uma anamnese precisa, tá? Checando já a hemoglobina, checando já os níveis de glicose do paciente, tá? Aferindo a sua pressão, fazendo seus cadastros se a pessoa precisa de medicamentos e, se possível, entregar em casa a medicação para o paciente, evitar que o paciente vá até o postinho. Se o ACS vai todo mês na casa do paciente, ele tem como levar para o paciente o medicamento, certo? Então, tem outras coisas mais, né, que traga o quê? Qualidade e conforto para o paciente. Temos que pensar nisso. Quanto menos o paciente se estressar, menos o paciente sair de casa para pegar a fila, se estressar, melhor é a recuperação do paciente. Então, tem ideias que vai dar certo se colocar. Então, gestão em gerenciar unidades públicas de hemonúcleos, hemocentros, laboratório de saúde, né? Então, o que acontece? A gestão, Marabá não tem uma UPA. Marabá tem 350 mil habitantes, tem cidades com 50 mil habitantes que tem UPA e Marabá não tem. Entendeu? Uma UPA é unidade de pronto atendimento 24 horas. O que funciona como UPA hoje em Marabá é o hospital municipal, né? Congestionando o hospital. Uma UPA desafogaria o hospital municipal. As pessoas com traumáticas, quando eu digo traumáticas, pessoas com acidente automobilístico, acidentes domésticos, com fraturas, né? Então, todos esses tipos de doenças através de traumas, eles vinham, né, ou viriam para a UPA, e os demais com doenças, né, agudas iam para o HMM. Gerenciamento de laboratórios, tá? De vigilância sanitária, epidemiologia. Então, gestão de atividades referentes ao TFD. O TFD, pessoal, é tratamento fora do domicílio. Quando você tem que fazer um exame ou uma cirurgia que não tem em Marabá,
você vai fazer em Belém. Você é transferido para Belém, né? Vai sair ali, você vai ser regulado para Belém, aonde você vai fazer o tratamento lá. Aí tem o TFD. O que é TFD? Ele te dá o quê? Um apoio, um tratamento fora do domicílio. Então você vai ter o quê? Um apoio, né? Tem prefeituras, como eu falo, em Bom Jesus, por exemplo, Marabá não tem. Bom Jesus tem uma casa de apoio em Belém. Quando tem uma pessoa em Bom Jesus que precisa fazer uma cirurgia ou um tratamento em Belém, a pessoa vai, pega o TFD. O TFD também te possibilita passagens de ônibus. Ela dá 2 passagens para você, né, para você e o acompanhante, para ir e vir. Toda vez que precisar, você vai com encaminhamento, a data marcada da consulta ou da cirurgia, leva, né, na Secretaria de Saúde, ela vai disponibilizar 2 passagens para você, que faz parte do TFD, porque você está fazendo tratamento fora do teu domicílio, então você tem que receber essa passagem, chamada de tratamento fora do domicílio, essa passagem que tem a ver com o TFD. Então é de sua garantia, ou seja, como eu posso dizer, é um direito seu, tá? A questão da casa de apoio, isso vai muito da prefeitura. Bom Jesus tem essa casa de apoio, o prefeito ainda faz uma cesta básica, uma vez por mês, coloca lá mantimentos para poder as pessoas, né, se alimentar. É como se fosse um flat, você vai, prepara seu alimento, tem geladeira, tem fogão, tem tudo, tá? Ou se preferir, pode comer fora na rua. Então, tratamento fora do domicílio é isso. Então, tem um tratamento fora do domicílio que ele é do mesmo estado, ou seja, você vai para Belém, e tem um interestadual. Suponhamos que você está fazendo quimioterapia. Em Araguaína, por exemplo, é ótimo para fazer quimioterapia. Então, Araguaína já é outro estado. Você está com câncer, fazendo tratamento em Araguaína. Pode, TFD, tá? Medicamentos excepcional e central de transplante, tudo isso favorece, é direito do cidadão. Organizar a gestão do sistema de saúde, né, de controle, de avaliação e regulação. A regulação toda é feita por Marabá ou por Belém também, às vezes. A operação do Sistema Nacional de Informação. Tudo aquilo que acontece com o paciente é jogado no sistema DataSUS para ter um controle nacional. Tá? Quando o governo fala assim, Marabá tem 1.000 diabéticos, é porque o ACS fez o quê? O mapeamento. Quando o ACS vai na sua casa, que ele colhe as informações, ele coloca no registro que você é diabética, que você faz uso do medicamento, então fica constando no sistema nacional. Assistência ambulatorial, consultas especializadas, tem direito, tá? Como eu te falei, tem alguns postinhos que já tem a especialidade médica, já ajuda, como as que mais demandam, por exemplo, ginecologia, pediatria, né, são as muito utilizadas. Mas tem aquelas específicas. Quando você recebe um encaminhamento, você vai para um centro de especialização, que faz parte também do governo municipal. Por exemplo, em Bom Jesus, quando eu preciso de uma especialidade, eu sou encaminhado para Marabá. Lá onde ia ser a UPA, lá é um centro de especialização médica, lá tem várias especializações. Aí eu vou para lá para ser atendido lá. Então, onde tem todas as áreas, eu coloquei algumas aqui, neurologia, urologia, endocrinologia, dermatologia, otorrinolaringologia, ortopedia, gastroenterologia, traumatologia e vai, etc, etc. Urologia muito para os homens, né? A ginecologia muito para a mulher, pediatria, tá? Para as crianças. Então, essas 3 áreas aí são muito utilizadas. Uma terapia renal substitutiva, como a hemodiálise, e as diagnoses, para me chegar um diagnóstico. Então, esses especialistas, eles podem estar pedindo exames para você, vão encaminhar para você fazer os exames depois no regional ou algum laboratório que tenha, né, convênio com o estado ou com o município. Então, desde uma endoscopia digestiva, que o gastro pode pedir, uma radiologia constatada, desde um ortopedista ou um clínico, tomografia computadorizada, qualquer especialista pode pedir, né? E também tem toda assistência a mulheres com vítimas de violência sexual também. E ainda falando sobre assistência hospitalar, nós estávamos falando da ambulatorial, que é o meio de consultas e exames. Hospitalar já seria algo interno, é onde o paciente já fica internado, onde o paciente precisa mesmo
é de quê? De uma UTI, né, que é a unidade de terapia intensiva, ou o paciente precisa de quê? De uma assistência na especialidade acima, por exemplo, incluindo o quê? Urgência e emergência. O paciente sofreu um trauma, ele precisa ser encaminhado para a UPA. Como não tem UPA, temos que ir para Marabá, no caso, HMM, tá? Ou regional, dependendo da situação do paciente. Ainda voltando para o sistema ambulatorial, que é o quê? Laboratório, né? Exames como colposcopia, o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, para que as mulheres que vivem violentadas, para pacientes com transtornos psíquicos, paciente com depressão, paciente que precisa, né, de orientação e tratamento, né, terapêutico, à base de psicólogos e psiquiatras. Aí tem que frequentar o CAPS. Centro odontológico de referência, o postinho também adere a isso, no tratamento bucal, você tem direito a isso. Ultrassom, hemoterapias, né, procedimentos médicos, gestão de alto risco, mãe e filho, banco de leite, tá? São serviços especiais quando a mãe ganha criança e não desenvolve leite materno, ela pode estar se cadastrando num banco de leite, ela vai receber o leite para dar para sua criança, certo? A assistência de promoção. Aí vem algumas coisas da área da promoção que envolve o quê? Quando eu falo de assistência e promoção, envolve toda a parte de prevenção. Eu falei de ambulatorial, que é onde faz exames, consulta. Falei sobre hospitalar, que é onde o paciente está internado, que precisa entrar na UPA ou na UTI, né? Ou de promoção, que seria o quê? Anteceder, prevenir o paciente, onde tem ações de vigilância sanitária de média complexidade para fiscalizar, onde tem ações de vigilância epidemiológicas e ambiental. E tem PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, onde você vai receber vacina. As vacinas são imunobiológicos, gratuitos pelo SUS, e tem o calendário nacional de vacinação, onde disponibiliza aí mais de 42 tipos de vacinas. Mais de 42 tipos de imunobiológico, melhor dizendo. Medicamentos, né, que são gratuitos, alguns medicamentos, como medicamento para asma, medicamentos para asma, hipertensão e diabetes. Programa Nacional de Controle de Hanseníase e Tuberculose, são doenças transmissíveis rapidamente, né, autocontagiosas, que precisa de um controle muito rápido e medicação. E essas medicações, essas doenças são acompanhadas pelo médico e pela sua equipe. Então, tratamentos são longos, tratamento sempre acima de 6 meses, tá? Também tem toda essa parte de prevenção. E a rede de atenção básica. O serviço de atenção básica, né? Temos o quê? Temos unidades básicas de saúde, tem centros de saúde, né? Temos postos de saúde, tem a estratégia da saúde da família, que o postinho ele aderiu, né? Englobou, se incorporou e virou uma ESF. Era PSF e hoje a maioria, já 90%, aderiu a uma estratégia da família, que é mais moderno, tá? Tem mais especialidades. Antigamente era mais restrito, a equipe era mínima. Núcleo de apoio à saúde da família, que é o NASF, que acompanha a família. Estratégia também dos agentes de saúde comunitários, os ACS. Ações de responsabilidade dessa rede. O que essa rede faz? Essa rede de atenção básica. Então, o que elas fazem? Prevenção, desde a parte da promoção, prevenindo doenças. Recuperação, tratando pacientes com medicamentos, tá? Tanto paliativos como curativos. Tratamento de doenças e promoção da saúde. Aplicando o quê? O tratamento, ele inclui um curativo, ele inclui medicamentos injetáveis. O tratamento ele inclui medicamentos terapêuticos. Também a prevenção inclui o que? Os imunobiológicos, são as vacinas, okay? Ações individuais como consultas, procedimentos, e ações coletivas como grupais, como também palestras nos postinhos para incentivar as pessoas, né, o risco, né, e mostrar como deve fazer diante daquela patologia. Vamos ver agora a responsabilidade municipal
A responsabilidade municipal, ela tem o quê? Quais são as funções ou atribuições? Definir e implantar o modelo de atenção básica em seu território. Então, o governo, o gestor daquele município, ele vai definir e implantar um modelo de atenção básica no seu território. É onde ele vai ver qual é o bairro que desenvolveu bastante, está precisando de um postinho ali, tá? Ele vai ver o território, ele pode colocar um postinho, um lugar estratégico que atende dois bairros. Então, quem vai definir aonde vai ser criado o PSF, aquele postinho, aquela unidade básica, é o gestor, é o prefeito, tá? O governo federal vai mandar e ele vai indicar onde vai ser estabelecido o postinho. Regular os contratos de trabalho. Ele vai ter que definir uma equipe para trabalhar, né? Então ele vai ter que separar, vai ter que fazer um concurso, um contrato, manter a rede de unidade básica de saúde em funcionamento de gestão e gerência. Ele vai ter que botar um gestor também naquela unidade, um enfermeiro para estar tomando conta e gerenciar aquela unidade, e gerenciar o técnico, gerenciar o médico ali que está fazendo presente, organizar tudo, cofinanciar ações de atenção básica, alimentar o sistema de informação nacional, aquele postinho responsável por colocar no DataSUS as consultas realizadas, né? Todos os pacientes que receberam a vacina, cadastrar as pessoas que estão doentes, identificar quais são as doenças, tá? Avaliar o desempenho das equipes de atenção básica sob sua supervisão, tudo isso é de responsabilidade do município. Qual é a do federal? Elaborar diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, cofinanciar o sistema, ou seja, mandar o recurso para poder criar o sistema, ordenar a formação dos recursos humanos, propor mecanismo para programação de controle, regulação e avaliação de atenção básica. Desafios para as políticas de saúde no Brasil. Lembrando que sobre as atribuições do governo federal, sobre o SUS, ele pode mandar direto para o município, não precisa do Estado. Ampliar a base social de apoio ao SUS. Isso é um desafio ainda, né? Ampliar cada vez mais, está melhorando. Assegurar o direito de todos os cidadãos à saúde, articulando padrões nacionais de política, como o respeito à diversidade regional e a necessidade de superação das desigualdades injustas entre regiões e grupos da população. Então, há desafios, mas cada ano tem melhorado, né? Tem melhorado bastante sobre o SUS e tem de cada vez ficar melhor, modernizando, ampliando, né? Antigamente tinha muitas cirurgias por laparotomia, hoje cirurgias por laparoscopia. Quando eu digo laparotomia, são cortes, incisões. Quando eu digo laparoscopia, são através de quê? Cirurgias por vídeo. Vamos ver o PSF. O que é PSF? É uma estratégia de política de saúde que incorpora e reafirma princípios básicos do SUS, destacando-se a universalização, a equidade, a integridade, né? A parte de uma comunidade, onde já vimos algumas coisas sobre isso. Quando surgiu no Brasil? O PSF foi implantado em 94. Em 91, o Fernando Henrique, presidente na época, falou assim, olha, eu estive pensando aí, e acho melhor criarmos isso aqui. Em 91 até 94, eles tentaram ver se conseguiriam manter e fazer esse programa. Aí foi então que em 94 iniciou-se o PSF, que começou a ter prática. É conhecida hoje como que é conhecida hoje em dia como a Estratégia da Saúde da Família, que era PSF e hoje é ESF, por não se tratar mais apenas de um programa, e sim de uma estratégia. Como consequência de um processo de deshospitalização e humanização do Sistema Único de Saúde. O programa tem como vantagem a valorização dos aspectos que influenciam positivamente a saúde das pessoas fora do ambiente hospitalar. Então, essa palavra do processo de deshospitalização é correta. Por quê? Porque tirou o quê? Você tinha que sair da sua casa para ir no centro da cidade, onde tinha aquele único hospital para a cidade todinha. Aí o que o governo fez? Vamos dar mais qualidade, vamos descentralizar, vamos
criar pequenos postos de saúde, de unidades básicas, para poder atender a população. Fazendo o quê? Uma deshospitalização. Em vez de vir para o hospital, botar o hospital mais próximo deles. A estratégia da saúde da família visa a reversão do modelo assistencial vigente, onde predomina o atendimento emergencial ao doente, na maioria das vezes em grandes hospitais. A família passa a ser o objeto de atenção no ambiente em que vive, permitindo uma compreensão ampliada do processo de saúde e doença. O programa inclui ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. Atualmente, o PSF é definido como estratégia de saúde familiar, como eu falei para vocês, ao invés de programa, visto que o termo programa, aponta para uma atividade com início, desenvolvimento e finalização. O PSF é uma estratégia de reorganização da atenção primária e não prevê um tempo para finalizar esta reorganização. Por que surgiu? Para reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases, substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto das famílias, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Objetivos principais: possibilitar ações de prevenção de doenças, promoção de qualidade de vida e recuperação da saúde das pessoas de forma integral e contínua. Gerar práticas de saúde que integrem ações individuais e coletivas. Como cumpri-los? Criando vínculos com responsabilidade entre profissionais de saúde e população, facilitando a identificação e atendimento os problemas de saúde da comunidade, utilizando o enfoque de risco como método de trabalho, visando a adequação e recursos às necessidades locais. O que exige profissional com visão sistêmica, integral do indivíduo, da família e da comunidade, no qual esta família está inserida. Prática humanizada, competente e resolutiva, ter o quê? Humanização, presteza, permanente a interação com a comunidade, mobilizando, estimulando sua participação, interagindo com a comunidade. O que mais envolve? Habilidade para articular diversos setores relacionados à promoção da saúde, capacidade para planejar, organizar, desenvolver e avaliar ações de saúde. A avaliação permanente por meio de acompanhamento de indicadores de saúde e de área de abrangência. O profissional que atende no postinho, ele tem mais intimidade com o paciente. Aquele paciente pertence àquele posto. É território dele, então ele tem mais o quê? Cria uma intimidade. Então o paciente e o médico têm uma relação melhor. Ou não só o médico, como a equipe que trabalha ali, aquela equipe multiprofissional e multidisciplinar, aonde tem maior conhecimento com o familiar, conhece as condições dele, tá? Como se estrutura um PSF? O PSF, a partir da unidade de saúde da família, tem que ter uma territorialização, que seria um cadastramento, aonde quem vai fazer isso aí são os agentes comunitários de saúde, aonde vai ter a integralidade, a hierarquia, tudo isso. E, sem dúvida, uma equipe muito profissional tem que ser. Como acontece a territorialização e o cadastramento? A área e a abrangência previamente definida, e o cadastramento e o acompanhamento da população adstrita à sua área. Cada equipe, ou seja, cada postinho de saúde, ou SF, está a par de 4.000 pessoas, entre 600 a 1.000 famílias. Então, cada agente, ele atende mais ou menos 750 pessoas. Esse cartão é aquele cartão família. Esse aqui é um cartão de outra cidade, outro município, mas cada pessoa que tem um agente comunitário de saúde que visita a sua família, a sua casa, ele tem um cartão desse, tá? Aqui é o CIAB, que é o Sistema de Informação da Saúde Básica, de atenção básica, aonde faz, a primeira vez você vai fazer o cadastramento. Quem faz cadastramento é o ACS, tá? Ou a recepcionista lá do postinho, aonde vai perguntar tudo sobre a tua família, quantas pessoas, qual a idade, qual é o sexo, tudinho, tá? Aí lá atrás da ficha tem
Como é a sua casa? É tijolo, de madeira? Você vai ter que responder. Tratamento de água, você ferve? É Cozampa? Tá? É poço? Como é que é a sua água? Em caso de doença, você procura quem? Farmácia, hospital, benzendeira? Né? Qual o meio de comunicação mais utilizado? Internet, rádio, o que é? Televisão? Então, tudo isso é respondido por você, tá? E fica arquivado lá no postinho de saúde. A equipe multiprofissional, qual seria a equipe mínima de um PSF? É um médico, um enfermeiro, um técnico e 6 agentes de saúde, tá? Agora, os outros aderem, dentista, fisioterapeuta, assistente social, psicólogos, eles aderem a essa equipe. Então, mais a equipe mínima, ou seja, que funciona para funcionar um PSF, só são esses aí. Eu acabei de ler. Qual é a atribuição do médico? Qual é a função do médico? Atribuir a todos os integrantes de cada família, independente do sexo e da idade, desenvolver com as demais integrantes da equipe ações preventivas de promoção e da qualidade de vida da população. A atribuição do enfermeiro, supervisionar o trabalho do agente comunitário de saúde e do auxiliar de enfermagem, que seria o técnico, realizar consultas na unidade de saúde, assistir pessoas que necessitem de cuidados de enfermagem no domicílio. Essa é a função do enfermeiro. O enfermeiro que comanda os agentes de saúde, que comanda o técnico de enfermagem, tá? São subordinados ao enfermeiro esses profissionais. E qual é a função do técnico, ou seja, a atribuição do técnico de enfermagem? É realizar procedimentos de enfermagem na unidade básica de saúde e no domicílio. Executar ações de orientação sanitária. Passar informações, né? Falar o que precisa, passar meios de como prevenir, como deve fazer, tá? Instruí-los. E realizar procedimentos básicos, como curativos, aplicar imunobiológicos, como vacinas e mais. E os agentes, quais são as atribuições dele? Realizar um mapeamento de cada microárea. Eles têm a função de cadastrar, por exemplo, cada ACS tem 5 ou 10 ruas, né? Daquelas 10 ruas ali, é a área de cada um deles, onde ele vai fazer o cadastramento das famílias. Eles têm direito de visitar cada domicílio pelo menos uma vez por mês, estimular a comunidade para práticas que proporcionem melhores condições de saúde de vida, fazer a ligação entre a família e o serviço de saúde. Você pode, o ACS, ele tanto pode como deve marcar uma consulta para você, agendar uma consulta no teu postinho, tá? E assim sucessivamente. E qual é a atribuição da equipe geral, de toda a equipe? Conhecer a realidade das famílias, pelas quais é responsável por meio do cadastramento e diagnóstico de suas características sociais, demográficas e epidemiológicas. Identificar os principais problemas de saúde e situações de risco, aos quais a população que ela atende está exposta. Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua, né, e racionalizada a demanda organizada ou espontânea. Aí, só para ter uma noção, tudo que eu falei agora era PSF, né? E o SF só muda o quê? Melhorias, né? Em vez de ser um programa, é uma estratégia, aonde eu vou falar um pouco aqui rapidamente. SF, né? É uma estratégia de saúde da família, busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, má alimentação, uso de tabaco, dentre outros. A proximidade da equipe de saúde com os usuários permite que se conheçam a pessoa, a família e a vizinhança. Isso garante uma maior adesão do usuário ao tratamento e às intervenções propostas pela equipe de saúde. Como eu falei, a estratégia ela é melhor do que o programa, que a estratégia ela ajuda a interagir mais, tem mais conhecimento, a família e a equipe médica, né? A equipe de saúde ela tem mais afinidade. A equipe de saúde da família está ligada à unidade básica de saúde no local. Esse nível de atenção envolve 80% dos problemas. Entretanto, se a pessoa precisar de um cuidado mais avançado, né, é encaminhado para a unidade básica, para o hospital. A composição da saúde da família, né, ou seja, da estratégia da saúde da família, é a mesma
é a mesma da equipe do Programa Saúde da Família, do PSF, tá? Atendimento 4.000 pessoas, tá? O postinho, aliás, tá? Tem uma pessoa, um ACS atende até 750 pessoas, um agente, né? 12 agentes para cada postinho é suficiente, certo? Então tem que ter 12 para poder cumprir suficientemente 100% da população cadastrada. Quais são as atividades da equipe? Conhecer a realidade da família, né, pelas quais são responsáveis a identificar os problemas de saúde mais comuns, as situações de risco às quais a população está exposta. Executar de acordo com a qualificação de cada profissional, certo? Garantir a continuidade de tratamento, prestar assistência integral, tá? Só melhorias, só veio a melhorar a estratégia. Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais, discutir a forma de permanente, né, junto à equipe, tá? Incentivar a formação ou participação ativa do Conselho Municipal de Saúde. E aqui são os períodos médicos de assistência da CS, que isso aqui eu não vou pedir para vocês não, só mostrando aqui os períodos de atendimento do médico e do técnico de enfermagem, né? Aos períodos que deve se trabalhar, porque também a gente falei para vocês que há períodos que ele pode trabalhar no postinho, né, que seria na estratégia, lá na unidade, ou também em casa, fazendo visitas, tá, nas casas. Então, eu fico por aqui e agradeço a compreensão de todos.